Bom, gente, nossa conversa hoje vai ser muito reta, se referindo diretamente à arrecadação dos impostos federais de abril. Segundo a Receita Federal, o montante arrecadado no mês passado chegou a 228,9 bilhões de reais, o que é um recorde histórico por mês desde 1995, quando começaram a calcular esses indicadores. Nunca se arrecadou tanto. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu vou dizer para vocês, se fosse em função de um crescimento sustentável da economia, seria uma notícia excelente, porque só refletiria exatamente a melhor performance tanto da indústria como comércio, serviços e até agricultura. Mas não foi bem esse o caso, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, então já sabemos que a arrecadação federal de impostos bateu em 228,9 bilhões de reais, um recorde histórico por mês, e isso supera em 8,26% o que se arrecadou no mesmo período do ano passado, ou seja, abril de 2023. Poxa, uma captação de impostos que cresce tanto assim só pode ocorrer por dois motivos. O primeiro motivo a gente sabe que não é. Nós ontem, durante a semana passada, analisamos vários indicadores a respeito da performance econômica do Brasil no setor produtivo em março e vimos que tanto indústria como comércio como serviços levaram o seu tombo naquele mês, sempre comparando com o mesmo mês de 2023. Então, se está se produzindo menos, está se vendendo menos e prestando menos serviços, como é que a receita pública vai aumentar? É simples, é óbvio, é evidente, correlato, como falaria um falecido ex-colega meu, Juarez Trigo Junqueira. O que acontece? Isso é possível quando se cobra mais impostos. E é isso que eu vou detalhar para vocês a partir de agora. Olha só, na comparação da Receita Pública Federal da arrecadação de abril de 2024 frente a abril de 2023, nós tivemos um crescimento real, como eu já falei, de 8,26%. Como ele foi formado? Vamos para a listagem então. Primeiro lugar, imposto sobre importação, alta de 28,72%. Será que o Brasil está importando mais? Na verdade, não, está importando até menos. Só que vários produtos simplesmente subiram de alíquota. É o caso dos veículos, que até ano passado os elétricos e híbridos tinham incentivo, perderam esse ganho. Então, quem importou esse tipo de carro teve que pagar mais imposto. A alta foi de nada mais, nada menos 19,01%. Tem também uma alta de 336,82% no que diz respeito à importação de fumo. Mas aí nem vamos falar, porque é aquela coisa do imposto do pecado. Tem várias coisas que não são pecados, inclusive fariam muito bem para a sociedade brasileira, que tiveram seus impostos muito, mas muito elevados. Olha só, imposto sobre a renda, ou seja, como anda a atividade econômica das pessoas e das empresas. No caso das pessoas, a alta foi de 2,87%, que está dentro do razoável, inclusive porque a massa salarial total de salários pagos no Brasil cresceu de 2023 para 2024. Já as pessoas jurídicas, as empresas, então, o crescimento foi muito tímido de 2,04%. Mas vamos lá, vamos ver os campeões de arrecadação. Entidades financeiras, crescimento de 24,21%. Como é que vai aumentar tanto? Aumentou em 25% praticamente a arrecadação real descontada a inflação de um ano para outro. Evidentemente, aí tem aumento de carga tributária, como no caso das importações. Outra situação de maior carga tributária, rendimento de residentes no exterior, ou seja, pessoas que moram fora têm que pagar imposto de renda aqui para dentro. Essa alta foi de 28,52% e ganhos em geral 11,3%. O imposto territorial rural, que é pequeno em proporção aos demais, cresceu 29,79%. O INSS, 23,8%, as entidades financeiras tiveram queda de 4%, mas as demais empresas, crescimento de 26,9%. Será que isso é em função do aumento do número de empregados? Nada disso. É o fisco cobrando mais, forçando a barra, talvez algumas receitas extraordinárias nesse sentido de renegociação de dívidas passadas,
Mas sim, existe uma pressão tributária muito forte. Mas o que mais me assustou são as duas contribuições que realmente impactam no dia a dia da atividade econômica. Nós temos a COFINS, que é a contribuição para a Seguridade Social. Muitas coisas, como combustíveis, não eram cobrados, eram muito menos taxados no ano passado, tiveram aumento de alíquota, então o crescimento foi de 23,8%. Mesma coisa a PIS/PASEP, uma alta de 21,82%, e a contribuição social sobre lucro líquido foi um pouquinho mais moderada, de 3,9%. Só para dar um exemplo, a CID, que é uma contribuição sobre combustíveis, teve um aumento de nada mais nada menos do que 18.572,67%. Isso é um monte de porcento e é exatamente em função de tributos que não eram praticamente zerados no primeiro trimestre ou quadrimestre, já que estamos falando em abril de 2023, e realmente o governo atual, o Poder Executivo, o Ministério da Fazenda, resolveu reonerar isso aí com toda a força, e isso é dinheiro que sai do bolso dos brasileiros. Enfim, pessoal, o que está acontecendo? A alta de impostos de abril, assim como aconteceu no primeiro trimestre, ela foi gerada não por uma melhoria da atividade econômica. Como eu falei na introdução, se fosse isso, estava tudo bem, todo mundo está ganhando dinheiro e o governo pode ganhar um pouquinho mais. Mas não é o caso. O caso é o seguinte: nós estamos vivendo uma fase de aumento da carga fiscal no Brasil. Contribuições ao nível federal e até o próprio ICMS ao nível dos estados, isso vem aumentando de uma maneira gradativa, mas muito intensa. E esse dinheiro, será que sai das empresas? Nada disso. Mas, gente, isso aí, nem vou entrar em maiores delongas, simplesmente é o efeito de uma coisa chamada aumento da carga fiscal. E quando tem aumento da carga fiscal, é menos dinheiro no nosso bolso, não só das empresas, mas de cada um de nós, das pessoas físicas, como se diz. Grana essa que vai na direção dos cofres públicos para serem gastos de maneira que realmente não é tão produtiva para os nossos interesses, ou pelo menos para o interesse da maioria dos brasileiros. Vamos ficar com isso na cabeça, por favor. Está vindo uma reforma tributária que vai fazer que lá em 2026 em diante, os impostos, especialmente sobre consumo, não da indústria, mas comércio e serviços, suba mais ainda, e isso vai sobreonerar ainda mais a população brasileira. Em resumo, cada vez mais da sua renda vai na direção dos cofres públicos. E você está satisfeito com serviços. Não estou falando desse, do outro governo, mas todos os governos. E você realmente está satisfeito com serviços prestados por esse setor público para a sua vida, a vida da sua família? A maior parte dos brasileiros critica muito várias frentes de prestação desses serviços públicos. Eu também critico. E mais importante que isso, vou repetir: dinheiro que vai para os cofres públicos é aquele que sai do seu bolso e impede você de gastar mais, de investir mais, se divertir mais e ter uma vida melhor. Por hoje era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquele like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo fora de curva pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.